Você, ok. Você quer que eu me apresente assim direito? Sim? É bom, né? Porque tem bastante gente nova aqui que não te conhece ainda. Ok. Então, eu sou Guillermo Echegaray, sou espanhol, mas moro em Uruguai, depois de já 11, 12 anos, uma coisa assim. Foi uma coisa assim meio intrépida, meio aí corajosa de vir a esta parte do mundo. É, a minha formação inicial é na filosofia. Eu sou doutor em filosofia, mas também estudei, tenho dois grados de licenciatura em psicologia clínica e psicologia organizacional, e também um quarto grau em teologia. Então, eu tenho bastante coisa assim, acadêmica. Mas, fundamentalmente, nos últimos 25 anos, uma coisa assim, me dedico sobretudo à formação sistêmica com constelações. Em verdade, eu comecei com constelações familiares, mas praticamente tenho uma especialidade em constelações de empresa e, sobretudo, em constelações estruturais, que é uma metodologia que algumas pessoas conhecem no Brasil, mas não é tão desenvolvida. Trabalho como consultor, dando também formações. No passado tive um centro, uma clínica de psicologia na Espanha, mas quando mudei para o Uruguai, queria fazer outras coisas, formar, sobretudo dar a conhecer as constelações estruturais, dar a conhecer o trabalho sistêmico em geral. Tenho 2 livros escritos sobre o assunto. Tenho 4 livros, em verdade, mas os livros que se referem à parte sistêmica são 2 livros sobre constelações, para compreender as constelações organizacionais, e um outro que se chama Empresas com Alma, Empresas com Futuro. Eu posso dizer que sou bastante inquieto, sou bastante, não sei se diz buscador em português, alguém que está sempre buscando algo assim como, não novidades, mas algo que poder me dar mais sentido na minha vida, ao meu trabalho, à minha profissão. E foi assim, praticamente, com uma por assim dizer, insatisfação com o meu trabalho sistêmico. Em algum momento eu senti que não sentia que o trabalho sistêmico que eu estava fazendo conseguia me gerar completamente. Não porque não fosse um trabalho bem feito, porque em geral os clientes ficam bem satisfeitos com as constelações e com as consultorias que eu estou fazendo, mas porque, em algum sentido, alguma parte de mim mesmo não conseguia se desenvolver, se mostrar plenamente quando eu fazia constelações. É como se eu não fosse completamente, por assim dizer, legal com a minha identidade quando eu trabalhava com constelações organizacionais ou constelações estruturais. E foi assim que comecei o caminho a jornada com isto das conexões. E estou desenvolvendo uma prática diferente, um novo paradigma, que são as constelações circulares, que tem a ver com tudo isto que quero mostrar para vocês no dia de hoje. Foi todo um trabalho em relação à conexão, no sentido de que, para mim, percebi que a conexão humana é a coisa mais importante. Todas as minhas experiências mais profundas na minha vida tinham a ver com processos de conexão, como com poder conectar profundamente com o outro. E isso que parece uma coisa simples, em um sentido é a coisa mais simples de todas, é uma coisa que não conseguimos desenvolver por razões diferentes. Ok, essa poderia ser a apresentação inicial, mas antes de entrar no tema de todos, ok, vamos fazer um pequeno exercício que ajuda um pouco a soltar algo de tudo isso. É assim, ok, eu me apresentei, assim como é o nome, e agora vocês vão se apresentar, mas como se todos vão se apresentar, isso vai levar muito tempo, vamos fazer uma coisa assim engraçada.
é que todos, eu peço vocês de abrir o microfone e também a câmera, se é possível, e todos vamos a, por 3 vezes, eu vou ser como diretor de orquestra, todos por 3 vezes vamos a cantar o próprio nome. O nome é, como se diz a segunda parte? O apelido, em espanhol é apelido. Sobrenome. Nome e sobrenome, ok? Cada um com a música que ele ou ela quer. Seu nome e seu sobrenome, e todos ao mesmo tempo. E vamos a fazer isso 3 vezes. Eu vou ser o diretor da orquestra, tá bom? Claro? Claro exercício? E todos fazemos ao mesmo tempo. 1, 2 e 3. José, Uma vez. Não, atenção, 3 vezes só nome. Segunda vez. 1, 2, 3. Guilherme Ela. Terceira vez. Guilherme Ótimo. A segunda parte do exercício, a minha filha está por aqui, está pensando, meu pai ficou completamente doido, já sabia que era bastante, mas agora já completo. Okay. Segunda coisa, vocês vão cantar de onde você vem, de qual é a cidade onde você está, tá bom? 1, 2, 3. Segunda vez? Segunda vez? Monte Brasil. Terceira vez? Monte Fantástico, fantástico. Ok, já, então, agora já a gente se conhece perfeitamente. Podemos fazer a pausa. Tá bom? Gostaram, né? Gostaram dessa apresentação? Tá bom. Bem interessante. Ok, então, as constelações circulares têm algo disto, porque é como liberar tudo o que tem a ver com a conexão humana. Então, foi assim que, quando começou a pandemia, eu comecei foi durante a pandemia, porque durante a pandemia aconteceu tudo isto que estamos agora já fazendo. Começar a entrar em relação, assim, pelo site, pelo site, e pela web, pela internet, e alguma coisa da conexão normal começava, em algum sentido, a se perder. E isso não é só da pandemia, eu acho que foi um movimento que começou bastante tempo atrás. Você imagina que, não tanto tempo atrás, talvez 15, 20 anos atrás, a maneira que as pessoas tínhamos para nos comunicar era com o telefone, mas de uma maneira direta. A gente se falava. Depois começaram tudo isto como se chamava? Os controles, quando você deixava uma mensagem no telefone, e depois chegou já os WhatsApp, que todas as redes sociais, em algum sentido, relacionamento e comunicação começaram a ficar em níveis diferentes. E sempre estava como uma separação bem forte. E isso criou algo assim como uma situação como de cada vez mais isolamento nas pessoas. Isso de uma parte. Mas da outra parte, quando eu penso nas experiências mais importantes da minha vida, Hermo,
O microfone. Guilherme, está fechado seu microfone. Microfone, seu... Sim. Estava falando que quando não sei onde travou, mas eu estava falando que de uma parte está essa separação entre relacionamento e comunicação, como coisas que normalmente estavam juntas na vida. Você ia à casa de uns amigos e aí você se comunicava e entrava em relação. Ou você, se queria dar uma mensagem a alguém, devia encontrar essa pessoa presente. Mas cada vez mais relacionamento e comunicação começam a ficar separadas. Algumas pessoas podem escutar gravada esta sessão e não ter nenhuma relação comigo. Ou se você pensa atualmente, você pode se voltar a pessoa mais rica ou mais famosa do mundo, mas para isso só precisa uma note, uma conexão à internet e pode ficar sozinho em qualquer lugar do mundo, sem ter uma relação real com ninguém. De uma parte isso está acontecendo, e cada vez mais cada vez. E da outra parte, quando eu pensava na minha vida, comecei a perceber que as experiências mais profundas, mais verdadeiras, mais significativas na minha vida têm a ver com momentos em que eu me percebi profundamente conectado. Ou profundamente conectado com o universo, ou em uma conversa profundamente conectado com alguém. E essa conexão, às vezes, não era mesmo com palavras. Podia bastar se olhar, se conhecer, se entrar em contato. E quando eu pensava na minha vida, isto aconteceu em um trabalho de propósito que eu fiz uns anos atrás, e me perguntaram por essas experiências significativas. Mesmo se eu tive constelações bem profundas e bem poderosas para mim, mesmo se eu tive sessões de psicologia ou consultas importantes, valiosas, eu não lembrava essas experiências como as mais significativas da minha vida. As experiências mais significativas na minha vida tinham a ver com momentos de profunda conexão. E se você pensa em relação a isso, você vai perceber que normalmente, quando você acha essas experiências de profunda conexão com você mesmo, ou com outra pessoa, com o universo, ou a totalidade, ou o que seja, o Deus, e nesses momentos você percebe que a sua vida tem sentido. A vida tem sentido quando você encontra essa conexão profunda com as diferentes, com a realidade, seja com outra pessoa, com o universo, consigo mesmo. Então eu comecei a explorar tudo isso. Eu comecei a explorar isso com exercícios simples de conexão. E comecei a explorar tudo isso com um grupo que nasceu no Brasil pela internet. Um grupo de ex-alunos meus que gostavam desta experiência que confiavam em mim, fundamentalmente, e queriam praticar estas experiências nos grupos que a gente chamou Meet You, grupos de Meet You. E começávamos aí a fazer exercícios de conexão, exercícios que eram tão simples como dizer, estando com você, Cláudia, eu me sinto, eu falava da minha sensação, como em casa. E a pessoa respondia, te ouvindo, eu me sinto, eu falava uma coisa assim. E com esses exercícios e outros, eu percebia que as pessoas conectavam profundamente, que encontravam uma maneira de se encontrar diferente. E é nisso eu comecei a perceber que o que estava acontecendo era a necessidade de pertencimento, de fazer parte, que é uma coisa que as constelações familiares tradicionais falam disso, com certeza. O primeiro princípio sistêmico é o princípio sistêmico de pertencimento. Mas as constelações familiares têm como reduzido
esse princípio de pertencimento, sobretudo, ou tem mais como, não reduzido, mas colocam sobretudo em relação à família, fazer parte da família, fazer parte, eu fazer parte, ser filho dos meus pais, e pai dos meus filhos, e tudo o que significa o sistema familiar. Mas, além desse sistema familiar, existe outro sistema mais humano, de uns com outros, onde pode acontecer essa ideia de pertencer, de fazer parte. E, estudando um pouco tudo isso, porque eu preciso dessas bases filosóficas, achei que um professor que nestes últimos anos foi uma profunda influência para mim, começava a falar destas coisas. O professor se chama John Vervaeke. Estou escrevendo o nome dele no chat. John Vervaeke fala de que existem 4 tipos de conhecimentos. O conhecimento proposicional, que é esse conhecimento de ideias, de teorias. É o conhecimento onde vocês falam um cachorro é um mamífero. Ok. Ou a Terra é redonda. Ou qualquer coisa os princípios sistêmicos das constelações são princípio de pertencimento, de equilíbrio e de jerarquia. Ok, são ideias. Mas são ideias que têm a ver com a cabeça, que em algum sentido não mudam tanto, e que muitas vezes são a causa dos grandes conflitos e guerras e situações de violência que existem na vida, porque tem a ver com as diferenças ideológicas. Ok, mas é um princípio importante, porque tem a ver com conhecer, com procurar encontrar a verdade das coisas. Ok, esse é um tipo de conhecimento. Mas debaixo desse tipo de conhecimento existe um outro conhecimento, que é o conhecimento de procedimentos. Não basta dizer o que é um carro, eu preciso conhecer como dirigir um carro. Existe um conhecimento que não se basa só em verdades, está baseado em poderes práticos. Poder dirigir um carro, poder nadar no mar, poder fazer comida. Tem a ver com coisas, com técnicas. Em muitos sentidos, é o poder que tem também um terapeuta, ou um psicólogo, ou um facilitador sistêmico para desenvolver uma constelação. Não basta saber o que é uma constelação. Eu quero utilizar uma constelação ou um processo terapêutico para para ajudar a um cliente em uma determinada situação. Segundo conhecimento, o conhecimento de procedimentos. Mas existem 2 conhecimentos, esses 2 conhecimentos são os grandes conhecimentos que, em algum sentido, dominam o mundo. Conhecimento proposicional, lógico, das verdades, conhecimento prático, de técnicas. Mas esses 2 conhecimentos não conseguiam dar resposta a essas experiências tão significativas que eu tenho e que para mim são as fundamentais da vida. Essas experiências de conexão, essas experiências onde eu, em algum sentido, me senti parte, e me senti por isso que a minha vida tinha sentido. Porque eu não encontrava o sentido no conhecimento de procedimentos. Isso é o que era a minha insatisfação. Eu estava utilizando técnicas, processos, coisas que faziam muitas coisas boas para a pessoa, mas eu, Guilherme, ficava um pouco insatisfeito com isso. Alguma coisa faltava. E as ideias eram insuficientes. Quando eu entendi isso, eu entendi por que a filosofia que eu estudei na universidade não conseguiu me dar a satisfação que eu queria. Porque era um estudo teórico, um estudo que ficava nas letras dos livros. Era como ler o Kama Sutra e não fazer nunca o amor. Eu não quero ler o Kama Sutra, eu quero fazer o amor, senão não tem sentido. Você compreende? Ok. Então faltavam 2 conhecimentos fundamentais.
que são, você vai ver que esses 4 conhecimentos são como 4 grandes P's: proposicional, de procedimentos, terceiro conhecimento de perspectiva. É esse conhecimento que só temos quando, por assim dizer, passamos por aí. Eu gosto de falar assim: se você está pensando na ideia de ter um filho, ser pai ou mãe, você vai perguntar a alguém: como é isso de ser pai ou mãe? É uma coisa que te dá muita saúde? Você se sente cheio de saúde? Não, nada disso. Você perde horas para dormir, está sempre preocupado por o filho, não, saúde nada. Esquece de ter saúde se você tem um filho. Ok, você vai poder sair com os amigos a tomar cervejas? Não, esquece de sair com os amigos. Se perde essa ideia de sair com os amigos, você vai encontrar só momentos muito particulares. Ok. Você vai ter mais dinheiro? Não, você tem que pagar escola, colégio, escola, tudo, vai ter que pagar o tempo todo. Você vai sentir que a sua vida mental está mais tranquila? Não, sempre preocupações. Em outras palavras, se você está pensando na ideia de ter um filho, desde os conhecimentos proposicional e de procedimentos, nunca você iria ter um filho. Mas eu tenho 2 gêmeas, se me perguntam qual é a coisa mais maravilhosa da vida, eu vou dizer ter as minhas filhas. Isso foi a coisa mais especial. E isso você não conhece por conhecimento proposicional, nem conhece isso por conhecimento de procedimentos. Você só conhece se você passa por essa perspectiva, se você sabe o que é isso. Existe o conhecimento que tem a ver quando eu me coloco em uma determinada posição para olhar a realidade. É um pouco o conhecimento que experimentam os representantes de uma constelação quando eles estão atuando em uma constelação. É uma coisa como entender um pouco como é estar nesse lugar. Esse é o terceiro conhecimento. E algo disso tem a ver com essas experiências significativas. Mas ainda estava um 4º conhecimento, que é o conhecimento por participação. Existe um conhecimento que não tem, por assim dizer, muitas explicações teóricas, ou não serve para nada em concreto, não serve para produzir algo. É o conhecimento que você tem quando você se sente presente dentro de algo. Se sente presente em um grupo, se sente presente na realidade, se sente presente em uma conversa, se sente presente em um festival de música, quando você se sente fazendo parte. E a chave desse conhecimento é que você só vai experimentar isso quando você não está procurando uma outra coisa que não seja estar presente nessa situação. Esse é o conhecimento por participação. E quando eu ouvi tudo isso, é como que a minha cabeça explodiu, sabe? É como, uau, é isso. Se trata de explorar um tipo de trabalho sistêmico, grupal, onde o que está se desenvolvendo, sobretudo, é esse conhecimento por participação. Sentir que eu começo a ser parte de algo. Eu sou parte de uma relação. Ok, e agora vem outra ideia que gosto de explicar, que está em combinação com isto. O que acontece comigo é que quando começo a falar destas coisas, umas ideias levam às outras. Ok. Na vida, existem 2 tipos como de atividades. Existem as atividades trabalho e existem as atividades jogo. Ok. Quais são? Estamos falando assim em geral, não identificar com um trabalho ou jogo. Qual é a característica do trabalho? A característica dessas atividades que falamos como trabalho são essas atividades que, em algum sentido, se você conseguisse encontrar
um caminho curto, você utilizaria esse caminho curto em vez dessa atividade. Vou pôr um exemplo. Por exemplo, se lavar os dentes. Se lavar os dentes é atividade de trabalho. Porque você tem que fazer isso todos os dias, 3 vezes, e você deve passar 2 minutos fazendo isso. Isso é um pouco atividade de trabalho. Por quê? Porque seguramente para todos vocês, se falam, ok, se você coloca esta moeda aqui nesta máquina, e isso é como lavar os dentes para toda a sua vida, você diria, sim, eu quero. Coloco isto aqui numa máquina, não me lavo mais os dentes na minha vida. Esse é um trabalho. Você tem um caminho curto para resolver o problema dessa atividade. E quando temos isso, a isso chamamos trabalho. Agora, existem as atividades jogo. E as atividades jogo são essas atividades onde o processo é tão importante como o resultado. Por exemplo, se eu quero ter uma conversa com a minha amiga Cláudia, eu não quero colocar uma moneda para resolver essa atividade. Eu quero fazer parte dessa conversa. Eu quero estar nessa situação. Porque é nisso que acontece durante a relação que eu vou encontrar o prazer, ou a satisfação. Não é que eu quero mudar isso por, ok, faço isso e já está, já falei com Cláudia. Não, essa atividade é trabalho. Conversar com alguém que é seu amigo é uma atividade de jogo. Ok, as constelações circulares têm tudo a ver com atividade de jogo. É tudo isso que encontra o seu resultado no mesmo processo de se fazer, no mesmo acontecer da atividade. E os conhecimentos por participação têm isso, são jogo. Então, em outras palavras, quando procuramos desenvolver este trabalho da circularidade, o que queremos é acrescentar a capacidade, acrescentar a qualidade e a quantidade de atividades de jogo na nossa vida. Porque isso é o que está caindo. Isso é o que cada vez existe menos. É o que precisamos é desenvolver esse tipo de conhecimento, esse tipo de atividades que encontram o prazer por si mesmas, por ser feitos, por entrar em contato uns com os outros. E o que se trata não é o resultado, não é conseguir alguma solução, alguma resposta, algum efeito que está fora da atividade mesmo, mas estar aí. É bem parecido a fazer o amor com alguém. Quando você está tendo uma relação amorosa com alguém, o importante não é o resultado, é estar nessa relação, experimentar o que acontece. Não se trata de chegar a nenhum lugar, é estar nisso. Algo parecido acontece com as atividades de jogo e algo que parecido acontece com as constelações circulares. Ok, então com isto, que é uma introdução a todo este trabalho circular, chego com isto aos 7 superpoderes. Então, desenvolvendo todo este trabalho que comecei a fazer com exercícios, com práticas, com constelações circulares, o que percebi e pouco a pouco fui descobrindo é que, evidentemente, o trabalho circular, se estou conseguindo me fazer compreender, vocês podem entender que do que se trata nisto da circularidade é de desenvolver relações autênticas. Se trata de chegar a outras pessoas, aos outros, a partir da autenticidade de um mesmo. Como cada vez mais ir mostrando a própria autenticidade, quem eu sou. E isso não é tão fácil, porque cada um de nós temos as nossas filtros, as nossas ideias, as nossas
todo tipo de coisas que estão impedindo ou fazendo difícil poder desenvolver uma relação autêntica. E neste trabalho, pouco a pouco, fui descobrindo que existem como algumas qualidades ou características ou dimensões que eu falo como de superpoderes da relação autêntica. Ultimamente, desenvolvi em um e-book que está aqui publicado, os 7 superpoderes. Vou compartilhar aqui um pouco o e-book. Desculpa, sim, aqui está. Perdão, ainda não. Ok. Aqui estão, os 7 superpoderes da relação autêntica, que vocês vão poder ter este e-book gratuitamente. Depois coloco aí como conseguir. 7 superpoderes do relacionamento autêntico, que foi como um resumo de o que eu entendo como que são as chaves para conseguir chegar, ou para poder começar a explorar tudo isto da circularidade do relacionamento autêntico. É disto que quero agora falar. Se vocês já simplesmente... São estes 7, vou explicar todos estes. São empatia, compreensão, maravilhamento, compaixão, compersão, reverência e mistério. Vou falar um pouco de cada um deles, mas vocês vão ter oportunidade de ter... Em caso de esquecer, para não esquecer, vou colocar aqui no chat. Vocês... Acho que... Coloca, não sei se... a gente coloca, Guilherme, pode deixar. Tá bom, vocês Pode colocam, seguir. sim. Isso. Obrigada. Ok. Então, a ideia é esta. Se vocês querem entrar no relacionamento autêntico, existem como 7 grandes superpoderes que são como a base para poder entrar nessa direção. E como vocês já escutaram, empatia, compreensão, maravilhamento, reverência, mistério, não sei qual está faltando, compaixão, etc., são todos como superpoderes positivos, que é uma coisa que também quero falar para vocês, que achei bem interessante. Normalmente, se você terapeuta, ou consultor, ou coach, ou qualquer destas profissões, estamos acostumados a utilizar uns superpoderes que têm que ver mais com poder suspeitar das pessoas. Somos filhos do século XIX, onde estiveram 3 grandes autores, Marx, Nietzsche e Freud. E com isso, um filósofo famoso, Paul Ricoeur, falou da hermenêutica da suspeita. Porque Marx, vamos começar por Freud. Freud nos ensinou que as motivações que temos não são as motivações verdadeiras. Existem motivações segredas que estão por aí e que um psicólogo, um terapeuta, alguém deve olhar no profundo para aprender quais são, suspeitar disso que aparece para entender quais são as motivações profundas que estão baseadas no inconsciente. Ok, Nietzsche falou que o que todos estão buscando é poder. Então, deve-se não se deixar enganar por o que aparece superficialmente. Está um desejo de poder, no fundo. E Marx falou, não, todos são relações econômicas. Tudo o que está atrás de tudo são relações econômicas. E se deve olhar tudo desde esse ponto de vista. Em outras palavras, nos ensinaram com bons critérios. Não estou dizendo que seja ruim, mas nos ensinaram a suspeitar. Se criou uma hermenêutica da suspeita. E está bem, é bom suspeitar, está bem entender que existem todo este tipo de motivações. Mas por que não substituir a hermenêutica da suspeita também por uma hermenêutica da beleza? O que estes autores do século XIX falavam é que as aparências enganam. Mas não pode ser também que as aparências
a semente de algo que quer mais se mostrar na pessoa. O trabalho das constelações circulares vai nesta segunda direção. Com isso, não quer entrar em concorrência com outras constelações, outro tipo de trabalho. Mas existe também a possibilidade de olhar a beleza que está no ser humano. Não só suspeitar do ser humano. E esse é o caminho que tomam as constelações circulares e neste momento também outros movimentos que vão nessa direção de poder olhar em beleza, olhar o que podemos criar entre todos, não só suspeitar os uns dos outros, porque isso nos leva a rivalidade, a concorrência, a tudo isso. Ok, então estes superpoderes estão baseados, em algum sentido, neste paradigma da hermenêutica da beleza. O que as pessoas estão nos mostrando é uma aparência, sim, com certeza, mas uma aparência que pode mostrar bem mais outras coisas que estão ainda por se revelar, por se mostrar, por se esclarecer. Esse é o caminho que tomamos no trabalho circular do relacionamento autêntico. E quais são esses superpoderes para poder entrar por aí? Ok, vou já passar a superpoderes. Em primeiro lugar, existe um superpoder básico, que seria como, não sei se se fala assim, a pedra angular, a pedra de base, que é o conceito de soberania. Eu poderia dar uma palestra inteira em relação ao conceito de soberania. O que significa a soberania? A soberania significa que eu tenho direito a sentir o que sinto e a pensar o que penso. Que eu tenho direito ao meu território. Que eu não tenho que ser alguém que está sempre agradando os outros, ou rivalizando com os outros. Que eu tenho direito ao que é o meu. Da mesma maneira que a soberania de um país, de Brasil, são as fronteiras que tem Brasil, e falam, este é o nosso território, este é o Brasil. E isso se fala de um Estado soberano. Dentro de nós mesmos, somos soberanos. E se vocês estão percebendo que não gostam do que estou falando, têm direito a sentir que não gostam disto. E a expressar que não querem isto, que não... Isso é soberania. Pode parecer uma coisa básica, normal, mas é das coisas que estão mais perdidas nos tempos atuais. Porque tanto a política, os meios de comunicação, as redes sociais, estão contribuindo a que as pessoas perderam a sua própria soberania. O algoritmo de TikTok, ou de Facebook, ou o que seja, nos faz sentir que o mundo que olhamos, nos faz olhar o mundo com os olhos que as redes querem, e perdemos aí o controle do nosso mundo, da nossa posição no mundo. Portanto, a soberania é aprender a recuperar isso para eu mesmo, para mim mesmo. Porque só desde a soberania eu posso mostrar a minha autenticidade. Mas não é uma coisa tão simples. Porque às vezes é fácil dizer, sim, todos queremos ser soberanos, mas esclarecer o que significa ser soberano não é tão fácil em muitas situações. Vou pôr um exemplo. Vamos supor que agora Carla, me convida a uma festa que está fazendo hoje à noite. É uma festa que ela preparou para todos os seus melhores amigos e amigas. E me convida. Eu estou muito cansado, porque trabalhei o dia inteiro ou porque tive qualquer coisa, uma briga com alguém, estou muito cansado. Mas, ok, a primeira coisa seria dizer, ok, ser soberano e você não vai à festa dela. Mas eu sei que Carla é amiga minha, quer muito eu ir à sua festa, à festa dela. O que devo fazer? Sacrificar meu cansaço
por o valor da amizade? Ou devo colocar a minha necessidade por diante e dizer eu não vou à festa de Carla? Eu não estou dizendo, eu não sei qual é a solução, porque essas soluções nunca são fáceis. Mas sei que só desenvolvendo um conceito de soberania, eu vou me sentir bem. Porque se eu simplesmente coloco diante, ok, eu vou agradar a Carla, eu vou ir para a festa dela. Mas se isso acontece 1, 2, 3 ou 4 vezes, a quinta vez, eu não vou, eu não vou querer mais com Carla. E vocês sabem que isso acontece tantas vezes nos relacionamentos. Tantas vezes que perder a soberania foi a causa. Quando eu penso, por exemplo, na minha separação do passado, minha ex-mulher. Ok, muito tem a ver com por ter preferido agradar a me colocar em um conceito de soberania. Ok? Então, a soberania é básica. Perdão um momento. Sim. Não, isso está aqui. Aqui está minha filha, que está precisando a noite, isso é mais importante que tudo. Então, a soberania está aí na base. E a partir dessa soberania, se todos não conseguimos trabalhar desde a soberania, é impossível desenvolver nada. Portanto, todo o trabalho da conexão, da relação autêntica, está baseado nesta ideia de soberania. E a partir de aí, vão sair como os 7 grandes superpoderes. Qual é o primeiro superpoder para relacionamento autêntico? É o conceito de empatia, a ideia de empatia. Empatia é aprender a me colocar no lugar do outro. Empatia é me posicionar nos pés de outro para olhar a realidade tal como outro olha a realidade. E, sobretudo, olhar sentindo essa realidade. A empatia é uma dimensão do coração. É como poder sentir como o outro sente. É poder imaginar como o outro está sentindo uma situação. Não simplesmente que eu senti a mesma coisa, mas como pode ser para ele ou ela sentir isso. Esse é o conceito de empatia. Mas, em relação em segundo lugar, se a empatia tem a ver com a conexão com o coração e poder sentir com o outro, ligado a isso, existe um segundo superpoder que mais dá cabeça. E é o superpoder da compreensão. Compreensão é entender. Eu só posso entrar em relação autêntica com alguém se eu consigo compreender o mundo do outro. E às vezes, muitas vezes, acreditamos que o mundo da outra pessoa é parecido ao meu mundo, mas muitas vezes não é, é diferente. Significa um sair de mim mesmo para entender o que está acontecendo nesse mundo que é da outra pessoa. Eu gosto de dizer, e falo disso no e-book, que uma compreensão é muito interessante que, por exemplo, o espanhol e o português tem a forma etimologicamente, compreensão tem esta característica. Está o verbo prender, prensão, e com. A ideia, a preposição com fala de algo que está ao redor disso. Compreender a alguém é prender o mundo dessa pessoa e compreender, em outras palavras, entender todos os contextos que estão ao redor desse conteúdo. Está um conteúdo e tudo o que está ao redor desse conteúdo. Em outras palavras, os contextos que estão ao redor desse conteúdo. Por exemplo, é diferente se uma pessoa fala foi demitido do meu trabalho, porque para uma pessoa ficar demitido de um trabalho pode significar a perda do poder financeiro. Já não tenho dinheiro. Mas para outro pode ser tudo o que significa das expectativas que ele tinha colocadas nesse trabalho. Ou uma ferida ao ego dessa pessoa que pensava que podia se comer o mundo e agora foi demitido.
Compreender significa tudo o que está ao redor do que acontece com essa pessoa. Eu falava que no espanhol e português falamos de compreender. Mas se vocês sabem só um pouquinho de inglês, vocês podem conhecer que em inglês se fala de understand. E understand, stand é o que está em pé. E under é o que está debaixo disso. Em outras palavras, compreender para inglês seria o que está em jogo em tudo isto. O que está supondo para a pessoa tudo isso. Em outras palavras, eu acho que a compreensão verdadeira é uma mistura entre isto que está debaixo e isto que está ao redor. E só quando conseguimos desenvolver uma compreensão que seja assim, temos a verdadeira compreensão, entender alguém na verdade, completamente. Terceiro superpoder. Terceiro superpoder é esse que eu chamo maravilhamento. O maravilhamento, para mim, está muito bem descrito na Bíblia. Acho que é o capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Moisés está se aproximando a olhar como se diz, a chama, sabe, o fogo que não cessa, não sei como se fala em português. Sabe, ela está no monte e está um fogo que não se consume. A sarça ardente. Sarça ardente, isso, sarça ardente. A sarça ardente. Então, a sarça ardente está, e Moisés veja isso e fala, irei a ver essa maravilha. Vou a ver essa maravilha. Maravilhamento. Como é que essa sarça arde sem se consumir? Em outras palavras, o maravilhamento é esse superpoder que fala do mais que está nessa pessoa. Na pessoa, eu vejo uma parte, eu vejo as aparências, mas isso que está atrás é muito mais. Só quando desenvolvemos uma capacidade para o maravilhamento, podemos verdadeiramente começar a ver essa outra pessoa. O que se mostra é só uma qualidade quase ínfima, muito pequena, de tudo o que está aí para se mostrar. E temos que desenvolver uns olhos especiais para poder desenvolver o maravilhamento. A pessoa é a que é, mas é muito mais disso que está se mostrando. Esse maravilhamento. Não sei se estamos na quarta já. Compaixão. Ok, a compaixão é um superpoder muito especial, porque a compaixão conecta 3 centros que temos na pessoa. A compaixão é empatizar com alguém, é entender com a cabeça, é utilizar as suas vísceras para expressar o que está aí com a outra pessoa. Compaixão não é simplesmente se sentir triste por algo que aconteceu para alguém. É compreender a complexidade. É um superpoder totalmente sistêmico, porque a pessoa que não só empatiza com a situação, mas porque conhece, compreende todos os contextos e tudo o que está acontecendo com a outra pessoa, pode dizer: uau, entendo como você está se sentindo tão mal. E isso é compaixão. Eu entendo a sua raiva, porque entendo na profundidade do seu sentimento. E por isso posso padecer com você. Estou sentindo com você tudo o que está nesta situação e tudo o que está ao redor desta situação. Essa é a compaixão verdadeira. Mas se a compaixão tem a ver bastante com sentir algo assim como as partes de dor
da dor da pessoa, as partes, por assim dizer, dos sentimentos mais difíceis da pessoa, existe um quinto superpoder, que é quase como o contrário da compaixão, que é uma palavra nova, que talvez vocês não tenham ouvido antes, que é a compersão. Compersão. O que significa a compersão? A compersão, se na compaixão eu era capaz de sentir a tristeza, ou a raiva, ou a dor, ou as dificuldades de uma pessoa, a compersão é a capacidade de ficar feliz pelo sucesso da outra pessoa. Ficar verdadeiramente feliz, verdadeiramente aproveitar, sentir a joia da felicidade do outro. É um superpoder muito especial, porque normalmente não somos capazes disso. Normalmente tendemos a, ok, falamos sim, que bom, parabéns, parabéns, mas falamos isso como se fala em espanhol com a boca pequena. E pensamos, se ele tem tanto sucesso, alguma coisa tem feita. Alguma coisa, já chegará para ele também a parte difícil. Não aproveitar tanto disto. Em outras palavras, aparecem todos os ciúmes, as invejas, as nossas comparações com o outro, em vez de verdadeiramente dizer parabéns a pleno cor. Só se eu diria que muitas vezes, se conseguimos mais desenvolver a nossa capacidade de compersão, a vida toda vai mudar. Porque nesse momento começamos a ver felicidade, começamos a ver sucesso, começamos a experimentar todas essas coisas no outro, e na vida em geral. E nesses momentos a vida começa a te devolver. Porque existe um axioma, um mantra para mim, que é um mantra destes últimos tempos, e que é quase como um koan que estou desenvolvendo nos últimos tempos, que se eu mudo a maneira como entro em relação com isso, e isso pode ser uma pessoa, uma situação, ou o mundo em geral, se eu mudo a maneira como entro em relação com isso, talvez isso começar a mudar a maneira como entro em relação comigo. Se eu começo a olhar o mundo com mais compaixão, encontrando mais sucesso, mais felicidade no sucesso das outras pessoas, talvez o mundo começar a me olhar e a me devolver sucesso também para mim, felicidade para mim, alegria para mim. Isso tem tudo a ver com a compersão. Ok, não quero levar mais tempo, porque quero depois fazer um pequeno exercício. Ok, sexto superpoder. E vocês têm tudo no e-book. E vão poder, talvez, como voltar sobre esta palestra, escutando o e-book. Sexta, reverência. A reverência. Voltando à cena de Moisés quando foi para a sarça ardente, Moisés está se aproximando da sarça ardente, e quando ele está chegando aí, Javé, Deus, fala para ele, Moisés, tira os sapatos, né? Como se diz, descálzate, né? Porque este é um terreno sagrado. Em outras palavras, a reverência tem a ver com entender que cada pessoa é terreno sagrado. Cada pessoa é especial. E então, se falávamos no maravilhamento, quando falava do maravilhamento, falava que desenvolver a qualidade, a capacidade de maravilhamento tem a ver com entender que a pessoa é mais que isso que está mostrando. A reverência e essa ideia do terreno sagrado, do que está falando é que cada pessoa é única.
cada pessoa é tal pessoa. E quando vamos entrando, e essa é uma das experiências das circulares, quando eu vou entrando em relacionamento com alguém, é como que começo a compreender a especificidade de cada uma. Carla não é igual a Cláudia, e Cláudia não é igual a Roberta, e Roberta não é igual a Priscila, e Priscila, cada uma tem a sua especificidade. E reverenciar alguém é entender a especificidade, a qualidade de ser única de cada pessoa. E precisamente porque é única é sagrada. É alguém, é um terreiro especial. A reverência é a capacidade de poder olhar isso, de ter olhos para olhar essa qualidade, essa capacidade, isso que está na pessoa. E, finalmente, a última superpoder é o superpoder do mistério. O mistério é esse superpoder que nos ajuda a olhar as pessoas. É como se o mistério combinasse o maravilhamento com a reverência, e quando se combinam essas duas coisas, aparece tudo aquilo que ainda está por emerger na pessoa. A pessoa, quando entramos em relação com alguém, está esse alguém, mas está tudo isso que ainda está por se descobrir. Não porque seja segredo, não porque seja um mistério no sentido de um enigma, de algo que não foi falado. É porque esse mistério nos fala de que o que está se mostrando é só uma parte de tudo isso que está por se mostrar, tudo isso que está por emerger. Agora que estava aqui minha filha, de 13 anos, eu experimento o mistério com elas o tempo todo. Quando vocês têm filhos, muitas vezes vocês conheceram o que significava quando elas tinham 5 anos, 10 anos, 13 anos, e você veja, uau, o que está por emerger todavia nelas. Como vão nos surpreendendo a cada momento com esse mistério que está dentro delas e que se está mostrando. É que se cada um de nós abre as possibilidades suficientes, abre o espaço suficiente, esse mistério vai poder emerger, se mostrar em plenitude. Ok, essas 7 superpoderes. Quando olhamos as pessoas, quando entramos no relacionamento com estas 7 superpoderes, que são superpoderes que pouco a pouco podemos ir desenvolvendo, experimentando, mostrando, com a soberania como base, isso cria as condições de possibilidade para um relacionamento autêntico poder acontecer. Ok, já falei muito tempo, mais de 1 hora quase. Então, a minha ideia seria para que isto não ficar simplesmente como ideias, como coisas assim, vamos fazer um pequeno exercício e depois deixamos um tempo para perguntas, tá bom? O exercício que ultimamente estou fazendo, que gosto bastante, é, ok, vocês vão a pegar, talvez no celular ou onde seja, uma fotografia de alguém significativo para vocês. Pode ser seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, namorado, namorada, pai, mãe, amigo, amiga, alguém. Ou talvez alguém com quem tem uma situação, pode ser normal, ou fácil ou difícil, como você quiser. Ok? Uma fotografia de alguém que seja para você significativo. Tá bom? Busca uma fotografia, vamos a dar um minuto assim para encontrar a fotografia que queremos. Ok.
Todos têm uma fotografia? Já? Sim? Ok. Eu não, só um minutinho. Porque eu vou fazer com vocês. Ok. Então, o que vamos fazer é entrar em relação com essa pessoa a partir da fotografia. Ok? Simplesmente se trata de explorar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é, ok, se centrar um pouco, entrar em contato com vocês mesmos, deixar todas as ideias que têm experimentado na palestra, conectar com seus 3 centros em vocês, que são um centro na cabeça, outro centro no coração, e um terceiro centro no ara, que se chama, onde está o centro do ventre, onde estão muitas neuronas ligadas à sexualidade, aos afetos, como se fosse o cérebro que temos no ventre. E entender esses 3 centros, respirar, e perceber agora qual é a emoção que sentimos neste momento. Podem ter 1 ou 2 emoções, talvez 3. Ok, e agora vai levar a atenção à pessoa que aparece na fotografia. Ok. E vejam, quando você entra em contato com essa pessoa, veja qual é a emoção normal, qual é a primeira sensação que tem quando entra em contato com esta pessoa. É uma relação, nestes momentos, fácil, difícil, é algo livre, é algo tenso no corpo. Simplesmente deixar sentir qual é a sensação. E uma vez que você fez isso, vamos a trazer na mente, vamos olhar esta pessoa com empatia. Vamos saber o que acontece quando eu olho, entro em relação com esta pessoa com empatia. Quando eu me coloco no lugar dela ou dela. Quem é ela quando eu me coloco com empatia? E quem sou eu quando eu me coloco com empatia nesse relacionamento? Ok, respira. Pode soltar a empatia, que talvez era algo que vinha mais do coração, e agora vai olhar esta pessoa com compreensão. Como é ela olhar a ela ou ele, utilizando o meu superpoder de compreensão, de entender o que acontece com ela, de procurar entender tudo o que está ao redor, talvez tudo o que está por debaixo, que está em jogo para ela, para ele. Veja o que acontece com você quando você utiliza a compreensão para entrar em relação com esta pessoa. Ok, pode soltar a compreensão
E agora pode procurá-lo olhar com maravilhamento. Tudo que está nela, tudo que está por se mostrar, tudo que é demais, está mais nela. Quem é ela? E quem sou eu? Quando olho esta pessoa com maravilhamento. E veja qual dos centros se ativa para olhar a esta pessoa com maravilhamento. É mais uma coisa da cabeça, do coração, do hara. Veja como é olhar para ela com maravilhamento. Ok, pode soltar o maravilhamento. E agora vai trazer a sua compaixão para o olhar. Agora que você empatizou, compreendeu, talvez o seu maravilhamento, como é utilizar a compaixão para sentir as dores, as tristezas, as dificuldades desta pessoa. Veja como ela olhar com maravilhamento. Desculpa, com compaixão. Quem é ela e quem sou eu? Quando la vejo, a ela ou a ele, com compaixão. Ok, pode soltar agora a compaixão e vá colocar a sua capacidade de compreensão, de perceber e de agradecer e celebrar os sucessos dessa pessoa. Veja qual é o centro que se ativa em você para olhar com compreensão esta pessoa. Para mim é o coração, é uma coisa de coração, utilizar a compreensão, mas veja em você. E veja quem é ela e quem sou eu quando olho com compreensão esta pessoa. E que muda em mim quando consigo lá olhar com compreensão. Ok? Pode soltar a compreensão. E agora você vai olhar a sua pessoa com reverência, entendendo que ela ou ele é terreiro sagrado. Em algum sentido, você e ela ou ele estão separados. Mesmo se estão muito conectados, são separados, porque cada um é ele mesmo ou ela mesma. Veja qual é o centro que ajuda você a olhar a essa pessoa com reverência. É como ela olhar com reverência. Quem é ela e quem é você quando la olha com reverência. Ok? Pode soltar a reverência? E finalmente vai lá olhar com mistério. Olha para essa pessoa utilizando o seu superpoder de mistério, de que ainda está muito por se descobrir, por se mostrar, por emerger nesta pessoa. Veja como é entrar no mistério desta pessoa. Como é sentir o mistério desta pessoa.
e que centro em você se ativa quando você olha com mistério para ela. Ok. E agora, depois de passar por todos esses superpoderes, e tendo em conta qual é a relação que você tem com esta pessoa, veja quais são os 2 ou 3 superpoderes essenciais para entrar em relação com ela. Hoje, agora. E vai trazer 2 ou 3, vai colocar 2 ou 3 superpoderes. É mais uma questão de empatia, é mais de compreensão, é mais de compaixão, de maravilhamento, de compreensão, de reverência ou de mistério. É como se fossem 2 focos de luz. Procura olhar para ela com esses 2 ou 3 grandes superpoderes, os que você decida escolher. E quando você coloca esses 2 ou 3 superpoderes, veja se em você, perceba se em você surge uma pergunta, uma frase interna, um comentário. E veja como ela te responde quando ela se sente olhada assim. E veja o que acontece com você se esta pessoa te responde. Quando se veja e se sente olhada desta maneira. Ok, quando seja suficiente, pode sair da concentração e podemos acabar o exercício. E vocês podem perceber, talvez, que estes superpoderes são poderosos, verdadeiramente. Ok, temos algum tempo para perguntas, para comentários, para se querem compartilhar alguma coisa do exercício, da fala. Temos alguns minutos. Ou talvez ficaram muito envolvidos pelo trabalho com a fotografia. Sim, Ricardo? Olá, Olá. muito enriquecedor. Hum, Muito bem após sua explanação hum, e compreendi toda hum, essa sequência. hum. É uma vivência enriquecedora. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Flávia? Sim, eu também estou muito grata pelo exercício. Hum, Eu me dei conta que no maravilhamento foi muito transbordante, assim, hum, muito quente, transbordante. E ao mesmo tempo, me parecia algo como
como se eu quase não enxergasse de tanta luz, assim, tipo, tão grande. E aí me veio na sequência uma pergunta assim de como é que eu posso não me frustrar? Como é que eu posso não ter expectativas tão grandes desse tamanho todo do maravilhamento, né? E aí eu fiquei me perguntando sempre sobre esse caminho do meio entre como é que a gente tira esses véus que essas próprias belezas, vamos dizer assim, podem nos apresentar, né? Sim, muito interessante, muito importante o que você fala, porque é verdade, o maravilhamento tem a ver com é algo transbordante, mas é curioso porque o maravilhamento tem a coisa como de ficar louco, enlouquecer, sabe? É demais. E por isso você mesma estava fazendo este movimento, porque na vida acontece que o maravilhamento tem a ver com a ideia de que sempre existe mais. Mas existe algo assim como que se vamos nesse maravilhamento, quando ultrapassamos as fronteiras, chegamos a um lugar que é como de abismo, sabe? Se o maravilhamento significa abertura. Agora vocês vão perceber uma coisa. Vou fazer um movimento radical de abertura, porque a abertura é a abertura de tudo. Eu vou mostrar algo para vocês. Ok, eu estou fazendo a abertura total. Vamos ver, hein? Ok. Quando vocês vejam isso, a minha cara, de que era a minha cara? Vocês perceberam? Era quase um terror. Exato, exatamente. Quando ultrapassamos os limites, tocamos o terror. É terrorífico. Por isso, na vida, existe como esse movimento oposto, oponente, entre o maravilhamento, a abertura e voltar sobre si mesmo. De maneira que o movimento é assim para depois voltar. Porque se só saímos de nós mesmos, perdemos contato. Por isso a soberania é tão importante. Porque a soberania é o que produz esse movimento de retorno ao próprio eixo. Porque senão podemos nos aterrorizar. E existe essa sabedoria de aprender as duas coisas. Se maravilhar e voltar. Apertura e conhecimento de si mesmo. Entrada em si mesmo. E quanto mais entrada em si mesmo, mais possibilidade de abertura. Mas quando há mais abertura, voltar sobre si mesmo. E isso é o que aprendemos. E isso é parte do que não tenho falado, mas a ideia é combinar isto. Vamos a falar, mais tarde vai falar Cláudia ou Carla, do workshop onde vamos a experimentar um pouco o que significa nas constelações circulares nesse movimento de abertura para outro e também de aprendizagem sobre si mesmo, porque são as duas coisas. E esse é o processo. Por isso, não é simplesmente me abrir a outro de qualquer maneira. É me abrir ressonando profundamente comigo mesmo. Porque se eu só faço essa abertura, me perdo. Mas se só consigo fazer este movimento para aqui, fico isolado.
E então existe essa sabedoria que tem a ver com os dois movimentos, saída e voltar. Então, bem importante isso que você está falando. Grata. Obrigado. Mais alguma coisa? Tem a Tatiana com a mão levantada, Guilherme. Ok, não vejo ela. Não Tatiana, vejo ela. ali. Ok, Tatiana. Sim, Tinha deixado. Boa noite. boa noite. Eu tinha deixado a câmera fechada porque eu tô com conjuntivite nos 2 olhos, então eu tava aqui no escuro. Ok. Foi muito interessante porque assim, eu vi a divulgação às 8 da noite e entrei. E aí, quando você falou da foto, eu comecei a olhar as imagens, eu falei, eu não tenho que olhar para mais ninguém. Eu tenho uma relação muito profunda para fora, eu preciso olhar para mim. E essa infecção que eu tive uma reincidência, tive uma piora absurda. Então, assim, eu comecei a adoecer, passei em 6 médicos em 8 dias e foi só piorando. E aí, hoje que eu cheguei num outro médico, eu tô com uma conjuntivite bacteriana nos 2 olhos, né? Só que esse ano eu tive vários adoecimentos. Então, eu já fiquei sem voz, já fiquei sem a visão, e agora eu tô de novo, né? Sem poder ver. E aí eu falei, eu tenho que olhar para mim. E eu fui fazendo exercício para essa foto, dessa imagem, e aí foi interessante quando o senhor começou a falar desse voltar-se para fora e voltar-se para si, né? E à medida que eu fui passando pelos olhares, né? Que aí é o próprio verbo, assim, como é que é olhar para mim mesma, né? Nessa complexidade, com empatia e com compaixão, e aí por diante, aí 3 coisas ficaram fortes, né? Eu sei olhar de uma forma muito fácil para fora e para o maravilhamento sobre o outro. Faço uma reverência para pessoas em diferentes contextos e momentos. E tenho essa paixão, mas são as 3 coisas que eu percebi mais fortes no exercício de conseguir voltar esse olhar para mim, né? Então, foi muito profundo. E quando você perguntou da pergunta que surge ou da frase, né? Veio muito esse encantar-se por si é curador, né? E aí, nesse sentido, quando a resposta me veio essa relação, você é o melhor de mim, né? Sei, me veio dessa maneira, assim. E aí foi interessante porque a fala estava a partir, né, da fala de uma outra pessoa, você estava falando desse voltar-se, desse sair de nós, né? E que se a gente fica muito para cá, né? Não há outro e se a gente está muito para lá. Então, foi muito especial esse encontro, esse presente, nesse momento, assim, tão forte, né? Porque eu tenho me feito essa pergunta, né? Assim, o que eu não estou vendo, porque não é possível que eu adoeça, trate e adoeça mais, né? Então, é isso. Que bom que serviu para você, como desse movimento de saída e voltar para você. Isso é interessante. Que bom. Ok. Ok, quero dizer que, ok, sim, para receber o e-book, vocês entram em constelaçõescirculares.com e se inscrevem e vocês recebem o e-book tranquilamente. Constelaçõescirculares.com. A otra voy a colocar porque está en español. No sé si existe otro camino, Cláudia, A ou... gente colocou aqui, para quem estava presente, Guilherme, o caminho no Drive para baixar o livro. Ótimo, ótimo. A outra coisa é que este fim de semana, de sexta e sábado manhã, vamos fazer um workshop, porque isto é só assim poder perceber minimamente de que trata isto das constelações circulares, porque isso foram esses exercícios para começar a entrar em contato com esta maneira nova de olhar, porque a minha sensação é que todo um novo paradigma que tem a ver com trazer algo novo para o mundo.
E espero você ter percebido algo de tudo isso. Porque acho que é uma maneira diferente. Não tem, se vocês perceberam de que trata isto, não tenho nada contra a psicologia, porque eu sou psicólogo. É um caminho diferente. É como se fosse conectar profundamente com a nossa humanidade. Conectar profundamente com a nossa humanidade. Que é o mais verdadeiro que temos, mas que temos, em algum sentido, como esquecido. E mesmo se parece uma coisa fácil, precisa de ser ensinado de tão esquecido que temos. É verdadeiramente uma constelação circular. Algumas pessoas estão aqui que têm feito a formação, sabem de que a profundidade que tem como de tocar os assuntos verdadeiros que estão dentro de nós mesmos. Não sei se, por exemplo, eu quando estive fazendo o exercício com a fotografia, mesmo se foi um pequeno exercício, eu consegui conectar com a verdade que estava na outra pessoa. E em algum sentido, consegui lá olhar um pouquinho diferente. Algo de tudo isso se trata. Ok, não sei se tem mais perguntas, ou se Cláudia ou Carla querem compartilhar alguma coisa. Acho que tá ok, Guilherme. Quero agradecer a presença de todo mundo. Tô vendo aqui muita gente da turma 1 da Constelação Circular. A Patrícia tá ali, a outra Patrícia Batista veio também. E deixar meu testemunho, né, de quem fez a formação. Convidar todos para o workshop, que realmente é algo muito poderoso que nos ajuda a entrar em contato com o futuro que quer emergir. Assim, para mim é algo que possibilita essa criação entre a troca, né? Essa coisa que acontece no entre. Aí se a Patrícia ou a outra Patrícia, as meninas que fizeram a formação da Circular também quiserem deixar algum depoimento aí também, abrir o microfone. Sim, Patrícia, que está aqui, podemos falar alguma coisa? E me colocar à disposição a serviço aqui também, quando terminar esse momento, se alguém tiver dúvida, quiser saber mais sobre o workshop, eu fico aqui mais uns minutos no final. Paty. Eu posso falar? Eu? Ah, gente, é assim, eu sou fã, né, de carteirinha do Guilhermo, e as constelações circulares, para mim, foi um presente na minha vida, porque eu considero transformador. É um olhar para si, como o Guilhermo falou. E tenho certeza que o workshop vocês vão ficar encantados. Se hoje essa degustação, esse encontro, eu entrei atrasado e eu só fiz o exercício e já me emocionei aqui. Eu falei assim, esse Guilherme é terrível de bom. Então vocês vão gostar demais. Aproveitem se vocês puderem fazer, tanto agora o workshop, quando tiver a formação também. É muito bacana. É um presente para nós, acima de tudo. Obrigado, Guilhermo, sempre. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Patrícia, você quer agregar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, boa noite. Só complementando mesmo, né, que a Circular para mim é um presente e é um ato de experienciar, né, de estar em conexão. E assim, né, como a Patrícia disse, essa degustação eu acredito que vai ser muito enriquecedor por esse encontro no próximo final de semana. Quem tiver oportunidade para participar, é um estado relacional que traz uma expansão. E a Circular, para mim, fez toda a diferença. É isso. Ok. Ok, então estou pensando, para acabar, gostaria de fazer uma pequena coisa, ok? Gostaria vocês entrar no fundo de si mesmos, de si mesma, cada um, como se colocar com a sua soberania, até onde vocês conectam com a sua soberania,
é perceber qual é a palavra que vem como aprendizagem ou como resposta, como algo assim como a resposta da sua alma ao que vocês perceberam, receberam, experimentaram nesta hora e meia de palestra exercício. Qual é a palavra que vem como a resposta da sua alma a tudo isso? E colocam uma palavra, ou talvez uma pequena frase no chat, mas que não seja simplesmente colocar a típica palavra que colocamos sempre, mas que, se é possível, a resposta da sua alma ao que vocês viveram neste tempo que temos compartilhado. É colocando assim no chat. E podemos, talvez, ler pouco a pouco. Gratidão, pêndulo profundo, maravilhamento, autenticidade, entrega, estar na presença de vocês, abertura, surpresa, legitimação, direito, liberdade, tomar o poder de si mesmo, aprendizado e gratidão, sincronicidade e verdade, luz na alma, relaxamento, reconexão com meu eixo, benção, abertura para amar, compaixão, aprendizado, gratidão, desapego. E pode sentir encontro, paz. Pode sentir que todas essas palavras estão aí, ressonando dentro, reconexão e compersão. Presença divina. É curioso que muitas vezes eu posso dizer, as constelações circulares nos levam a um nível espiritual muito especial, soberania. Ok, gente, foi um lindo encontro. Gostei de poder conhecer tantas pessoas novas, entrar em contato com vocês e acho que a sua confiança e a sua disponibilidade me ajudaram a poder mostrar um pouco disto que são as constelações circulares e de algo que verdadeiramente vibra dentro de mim nestes momentos da minha vida e da minha jornada. Um grande abraço a todos. Ficarei feliz de estar em contato mais com vocês. Um grande abraço. Obrigado pelo seu tempo e atenção. Tchau. Até sexta, para quem já está inscrito. Sexta e sábado dessa semana. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Gracias. E non te pega un trem.